Muito bem. Hoje, falar uma coisa, ponto diferente aqui. A gente está entrando agora hoje à noite na data magna. Esse ano teve 2 vezes, a gente já falou um pouquinho mês passado. Agora, de noite, estamos entrando no dia 7 de Adar 2, né? Dia 7 de Adar é o dia do nascimento e também o Istalkut do Moshe Rabbeinu, o dia que Moshe Rabbeinu nasceu e faleceu, e pelo mérito desse dia que tem Purim. Então, fazer uma ligação aqui interessante. Nossa Parashá Vaikra. Vaikra quer dizer e chamou. Vaikra Moshe, e chamou Moshe, e não diz o nome de quem chamou. Sujeito oculto. Depois a gente subentende que é Hashem, porque está escrito, vai dar beira Hashem Elav. Hashem falou para ele. Mas começa com Vaikra. E tem um Aleph Zeirá, tem um Aleph pequenininho. Quem observar como que o Vaikra está escrito na Torá, as letras são tamanho normal. Às vezes ocorre de alguma letra estar com um tamanho maior. E às vezes ocorre que a letra está em tamanho menor. E sempre quando tem isso, tem grandes segredos cabalísticos e tudo famoso também na Megillah, as letras que estão grandes, ou que estão na verdade pequenas, nos nomes dos 10 filhos de Haman, mas fica para outro dia. O Aleph do Vaikra, na primeira palavra, nossa Parashá e do nosso Humash, ele está pequeno. Qual que é a história por trás? A gente mencionou isso no domingo, que Vaikra quer dizer chamou. Moshe Rabbeinu, na sua humildade, ele falar que Deus está chamando ele, né, como se fosse que Deus está precisando dele, tem uma coisa, né, você chama alguém que você precisa, quer falar alguma coisa. Então, na humildade ele colocou o Aleph pequenininho para parecer Vayakar, que é como se fosse um mikre, como se fosse algo que aconteceu, ocorrido, por acaso. Porque a gente vê o termo de Vayakar sobre o Bilam, que era um profeta não judeu, né? Aquele que queria amaldiçoar o povo judeu. Na Parashá de Balak, o Bilam, ele tenta amaldiçoar, ele que dá inclusive ele que fala todas as profecias na Torá sobre a vinda de Mashiach, né? E sobre ele está escrito que Vayakar, que Hashem apareceu para ele como se fosse Bemikre, como se fosse algo que acabou acontecendo ao acaso. Então Moshe Rabbeinu, ele na sua humildade, quando ele tinha que escrever tudo o que Deus falou, Vaikra, mas ele colocou pequenininho o Aleph, na humildade dele, que o Aleph, o que muda de Vayakar, de apareceu ao acaso, e Vaikra e chamou, é o pequeno Aleph. Mas tem algo mais profundo por trás disso, e justo no dia de hoje, que a gente está lembrando agora, 7 de Adar, Moshe Rabbeinu, tem uma mensagem que a gente pode aprender desse assunto de o que é o acaso e o que é um chamado. Olha a diferença, olha as palavras que a gente está falando. Muitas vezes, que para o pessoal do Colégio de Feres Bahurim, o Rabino Shapovalov, o Rabino Fortes, a gente fala coisas na nossa vida, parecem muitas vezes que são as coisas randômicas, elas ocorrem ao acaso. Muita gente vai falar, o Bilam é aquele que vai falar, isso tudo é coincidência, isso tudo é o acaso. Moshe Rabbeinu fala, não, isso aqui é um chamado. Isso aqui é um Vaikra, isso aqui é um chamado. Não existe coincidência. Tudo é providência divina. Então não é algo que ocorreu ao acaso. Isso aqui é um chamado divino. Por que não dizer essa toda a história de Purim? Toda a história de Purim é exatamente a brincadeira, quer dizer, se a gente enxerga as coisas ao acaso ou se são um chamado. Isso, se a gente for resumir a história de Purim, é exatamente isso. É a diferença do Vaikra com Aleph e sem Aleph. Tem uma famosa discussão na Gemara, em Megillah, de onde a gente deve começar a leitura da Megillah. O que define a história da Megillah? Então, uma opinião da Gemara fala, a gente deve falar de Balai Lahu, na Dedash Natamelech, desde que o rei Ahasverosh não conseguia mais dormir. Foi ele que começou a salvação do povo judeu. Então,
deve-se ler a Megillah a partir do quando começa. Quando começa a salvação. Outra opinião fala, não, é desde que o momento que o Ahasverosh, ele nomeou o Haman, o Haman subiu, né, no poder. Que é aí que as coisas começaram a degringolar. Para mostrar a tragédia e depois a salvação. Um bom filme começa com a parte ruim, depois, aí que a gente pega. A outra opinião fala, não, desde o ator principal aí, é Esther, Mordecai, deveria começar a ler de Ish Yehudi Hayab Shanabiral Shmo Mordecai, quando começa a falar de Mordecai. Aí que a gente deveria começar a ler a história da Megillah. No final, a opinião de Rabi Meir, que fica lá, é o quê? Que a gente lê a Megillah do princípio. E, na verdade, isso é uma coisa muito interessante, que a mitzvah, a gente fala três brachot antes de começar a ler uma Megillah, e você sabe que depois que você faz uma brachá, você não pode ter nenhuma interrupção. E a Megillah, você não pode perder nenhuma letra, nenhuma palavra. Todo mundo tem que... Na hora que a gente faz barulho no Haman, tem que tomar muito cuidado para parar de fazer o barulho, porque se você perder uma palavra, não valeu a mitzvah. E uma palavra a partir de quando? De acordo com a Halachá, é a partir do princípio da história da Megillah. E o que fala no primeiro capítulo da história da Megillah? Conta uma história de uma festa, uma rave, como o pessoal ia dizer hoje em dia, né? Uma rave, uma balada de 180 dias, que ele ainda achou pouco, ele quis ainda aumentar para mais 7, né? E fala que, né, era bebida à vontade, né, la carte, o negócio estava free, cada um se servia à vontade, né? Todo mundo as suas vontades eram satisfeitas. A Megillah entra em detalhes, contando o tipo de banco, o tipo de tapeçaria, o tipo de copo, falando os detalhes da balada de Ahasverosh. Por que isso é... E não só isso. Se você não ler essa parte, você não cumpriu com a mitzvah. E se isso não fosse parte importante, isso talvez seria uma interrupção da história da Megillah. Mas não, porque você acabou de falar brachá. Você precisa ler sobre a história da balada da Ahasverosh. Por que é tão importante ler sobre isso? A gente pode dar mais explicações depois de Purim, mas eu queria focar aqui num assunto que a gente não percebe, mas a Esther só virou rainha 5 anos depois dessa história. Toda a história realmente da saída, isso foi 7 anos depois, toda a história da reviravolta. Então, a gente lê isso em 20 minutos, meia hora, mas do começo até o final da Megillah são mais de 7 anos de história. Porque a gente começa aqui, mas a gente podia falar, de repente, a gente podia começar a contar da história da infância de Ahasverosh, como que ele ficou rei, ou da história da Vashti, como que ela virou rainha. O Midrash conta pra gente como ela era neta de Nabucodonosor, quer dizer, não tem fim a história. Por que a gente começa lá da Ahasverosh? Obviamente, quer dizer, a Megillah mesmo começa, no princípio da Megillah, escreve da festa de Ahasverosh. Você está mostrando desde quando Ahasverosh ficou rei. E aqui, toda a história da Megillah, a Gemara pergunta, de onde a gente sabe que existe, de onde a gente sabe Esther da Torá? Uma pergunta estranha. De onde tem Esther na Torá? Esther não é na Torá, Esther é da Megillah de Esther. Mas é uma pergunta da Gemara. A Gemara fala que está escrito Nochi Aster Astir et Panai, que eu vou ocultar minha face. Aster Astir et Panai. Na ocultação da face de Deus, a gente vê Esther. Esther, o nome Esther quer dizer de Leastir, de ocultar. Na verdade, a Gemara traz que Esther, em persa, originalmente, quer dizer lua. A lua vem na escuridão, na noite, mas ela brilha justo na escuridão. O Midrash fala que a Esther, ela que falava o Teilim, que ele lá, Mazaftani, Deus, por que você me abandonou? Ela estava chorando no palácio, ela não queria ser rainha. E ela ficou anos ali escondida no palácio, tentando evitar a toda custa o Ahasverosh e as suas investidas e tudo. Ela se sentia abandonada por Deus. Na escuridão, no exílio da Galut, na história de Purim da Megillah. E a história, o livro, todo mundo conhece que o livro da Megillah é o único livro de todos os livros do Tanakh que não aparece o nome de Deus. Até mesmo Shir Hashirim, que é
na verdade é uma parábola, é todo um exemplo, o Shir Hashirim, do amor de um noivo e uma noiva, que é comparado ao amor do povo judeu com Deus. Então, lá você não precisaria falar o nome de Deus, mas lá no meio tem, no capítulo 8, fala o nome de Hashem. Então você vê, mesmo lá está escrito o nome de Deus, e no livro de Esther não tem nenhuma vez sequer o nome de Hashem. Ou seja, ali tudo que aparece no livro de Esther parecem histórias totalmente desconexas ao acaso. Parece tudo são histórias que aconteceram em anos diferentes. Tinha uma balada, depois o rei matou a Vashti, aí depois 2 caras conspiraram contra o rei para matar o rei. Quantas vezes não teve reis que tiveram conspirações e mortes e coisas e tudo? Mas as histórias que parecem que são desconexas, tudo na verdade está ligado, tudo é providência divina, não existe o acaso. Mesmo o sorteio que hoje foi o dia que o Haman achou que ele venceu, que ele achou que deu sorte no sorteio que caiu na data do mês de Adar, que ele falou, no mês de Adar, por causa do dia de hoje, ele achou que faleceu, Moshe Rabbeinu, não sabia que nasceu. O sorteio parece uma coisa também randômica ao acaso, mas é providência divina, não existe o acaso. Existe um chamado de Deus, não é Vayakar, não é ao acaso, é um chamado, é Vaikra, Deus está chamando. Então, é isso que Mordecai ele falou para Esther. Ele falou, ele fala, saiba que é por causa disso, para você salvar o povo judeu, que Gat Lemalchut, que você chegou para o reinado. Você chegou a ser rainha para exatamente tudo o que aconteceu, todos esses anos, você passou sofrendo no palácio, achando que Deus te abandonou. Saiba que exatamente tudo isso aconteceu não por acaso. Isso tinha uma missão, um projeto, um objetivo que Deus queria com isso, e é exatamente para esse momento você agir. E ela foi lá e agiu. Contar uma história muito bonita, que eu escutei hoje, eu achei uma história fantástica, que representa muito essa ideia da providência divina. Cada um tem milhões de histórias, cada um tem que começar a enxergar na sua própria vida tantas histórias que todo mundo abrir os olhos e ver que na nossa vida, é isso que é a história da Megillah, que justo na escuridão, onde parece não estar encontrando o nome de Deus, ali que Deus está te chamando, você coloca o Aleph pequeno, e na verdade Deus está te chamando, se Vaikra não fala quem chamou, é porque ali está a essência de Hashem, é um chamado muito maior do que qualquer nome. E é isso que aconteceu na história da Megillah. Tem uma vez, em 1927, tinha um homem muito rico nos Estados Unidos, que ele era religioso, ele era um homem muito influente, acho que até ele chegou até a ser membro do Congresso americano, um senador, judeu, religioso. E ele queria que o filho dele estudasse em alguma yeshiva, mas nos Estados Unidos, em 1920, não tinha. Então ele pensou aonde mandar o filho dele, e ele correspondia com o famoso rabino Tzvi Frank, que era um dos rabinos chefes de Israel na época, isso em 1920 e pouco. E ele falou, o pai falou em carta para o rabino que ele estava com medo que em Israel nessa época tinha muitos ataques árabes, animosidades e tudo. E ele falou, não tenha medo, porque em Tzfat é uma cidade segura. Em Tzfat abriu a nova yeshiva de Tzfat, vieram os rabinos de Slobodka, que era uma grande yeshiva da Europa, e abriram uma yeshiva em Tzfat. Foi lá, é seguro, porque quem era o prefeito de Tzfat era um Hassid Chabad, Slonim. E ele era o prefeito, ele era amigo dos árabes e tudo, e lá então era seguro, lá era uma cidade mais tranquila e segura, e os judeus lá floresciam nessa época e tudo, o judaísmo estava bem. Então ele falou, pode ir para lá que eu garanto que é bom, é seguro, seu filho vai se dar bem. Então em 1927 o filho foi para lá, 27, 28, filho americano. E aí, quem conhece a história, o que aconteceu no mês de Av, de 1929, em Hebron, teve um grande pogrom. E justo muita gente estava rezando, inclusive na casa do prefeito, do Rabino Slonim e tudo, Bachorim Yeshiva, mais de 60 pessoas foram mortas lá. Entre eles, 20 e poucos Bachorim dessa Yeshiva. E, inclusive, esse garoto americano, esse Bachur americano, foi morto nesse pogrom. O Rabino Tzvi Frank, que ele que tinha mandado para o pai essa carta, que lá era tranquilo, ele nunca se perdoou por isso. Fora a própria tragédia, que foi uma tragédia, os judeus ficaram chocados com tudo isso, como que a população árabe se decidiu fazer um pogrom, matar todos os judeus assim da cidade, um negócio assim horrível.
Mas o que mais ele sentia culpa é que ele falou, ele deu a anuência, né? E falou, vai para lá, vai ser bom para o seu filho e tudo. E a tragédia que aconteceu. Muitos anos se passaram, isso em 1960 e poucos. E esse rabino tem um neto que se chama Yaakov Frank. E ele fazia parte, inclusive, do governo, Menachem Begin e tudo, mas ele estava na reserva, sabe? Os soldados são chamados às vezes para reserva. E como reservista, ele se apresentou no exército. E lá eles fizeram um exercício. E no mesmo exercício começou de noite, ele tinha que ficar lá de esmirar, de guarda. Ele ficou do lado de um cara que também já era mais velho, também de volta são reservistas, já estavam fazendo outras coisas na vida, já tinha avançado bastante. Esse reservista começou a falar que ele é um historiador, o outro que estava do lado dele. Ele começou a falar, ele falou que ele é neto do Rabino Tzvi Frank, falou que era um rabino. Eles estavam juntos fazendo esmirar próximo de Hebron. E aí eles começaram a falar de Hebron, da história, e ele contou que o avô dele sempre fala, quase todo dia, era uma coisa que ele nunca se perdoa pela morte desse garoto americano. Aí o outro residente falou, sou um historiador. Você sabe, conhece o outro lado da história? Ele falou, que outro lado da história? O garoto morreu. Ele falou, você não conhece o outro lado da história? Ele falou, deixa eu te contar. O pai desse garoto era um homem, como a gente falou, muito influente nos Estados Unidos. Quando ele viu essa história, ele descobriu que, na verdade, nessa época o Israel estava sob mandato britânico, né? E os guardas ingleses, quando viram o pogrom, eles não fizeram nada. Todos os policiais ingleses, eles estavam deixando, eles tinham muita... Sim, eles queriam deixar acontecer. Não deram nem um tiro para cima, não impediram nada, não fizeram nada. Isso amando que tinha um governador, um general na época lá, que estava cuidando do mandato britânico lá da Palestina, de Tzfat, e ele falou, pode deixar. E isso, então, quando o pai dele descobriu isso, ele fez uma reviravolta, o garoto faleceu dessa forma, que nenhum policial pediu, ninguém fez nada. Ele mexeu todos os pauzinhos no governo americano, no governo britânico, e ele conseguiu destituir esse general e colocou um outro no lugar, se não me engano, era um Lord Wardolph, uma coisa assim, se não me engano o nome dele, que ele ficou o novo general com poder sobre o protetorado, mandato britânico da Palestina, até 1936, esse novo que entrou, e quem colocou ele lá, tudo que aconteceu foi por causa do pai desse garoto americano. E esse novo, ele teve muita influência, ele falou... ele foi colocado, ele já tinha, com a influência do pai, ele mandou colocar alguém que tinha amigos judeus, que era mais, né, próximo. E foi ele que deu permissão para ter uma grande imigração, porque o outro não deixava ter judeus, entrar judeus em Israel. E ele que liberou visas e entrada e tudo, que na pequena gestão dele, que foi até 1936, desde 1929 até 1936, mais do que triplicou o número de judeus em Israel. Em 1933 subiu o nazismo também na Alemanha, mas ele que permitiu a entrada e chegou a ter mais de 600 mil judeus. Foi isso que garantiu a independência de Israel. Né? Então ele falou, foi por causa daquele garoto americano que morreu no programa de Hebron que existe o Estado de Israel. Se não fosse isso, não existiria o Estado de Israel. Assim disse o historiador. Então, quer dizer, ele faleceu, mas isso, quer dizer, faleceu, foi uma grande tragédia, não tem como julgar, mas isso desencadeou uma história que, na verdade, ele fala, é um dos pontos principais que mudou toda a história do curso da humanidade e que levou realmente a existir o Estado de Israel, foi exatamente o pai desse garoto depois da morte dele em Hebron. Quando o neto escutou isso, ele foi direto acabou a reserva dele, ele voltou para casa, era quinta-feira à noite, ele sempre visitava o avô dele, Shabbos. Ele voltou do exército, ele falou, não vou ele nem quis ir para a casa dele, ele foi correndo direto para a casa do avô, bateu na porta do avô e falou, o que você está fazendo aqui? Sempre vem me visitar Shabbat. Ele falou, tente contar uma história. E ele contou toda a história que falou, sei que você é sempre culpado e tudo mais do garoto, saiba que quer dizer, tem uma providência divina também na tragédia, né? Aí o avô falou, olha, obrigado, ele falou, você podia ter vindo no Shabbat me contar isso, obrigado que você se esforçou, que ele viu ele andando com a roupa do exército e tudo, mas obrigado que você veio, você não sabe o peso que você me tirou das minhas costas. Mas muito, muito obrigado que você contou, mas você podia vir no Shabbat falar isso daí pra mim. Bom, aí o neto voltou pra casa, quando chegou o Shabbat ele foi visitar o avô tinha falecido já. O rabino Tzvi Frank tinha falecido na véspera do Shabbat. E aí, esse garoto, o neto dele, ele depois foi junto com o Menachem Begin na visita que ele fez para o Rebbe. E ele contou essa história para o Rebbe.
ele contou muita coisa do avô dele e tudo, ele virou assessor do Menachem Begin, ele contou isso pro Rebbe. Isso que aconteceu. E o Rebbe contou e falou para ele, daqui, além de tudo que a gente está falando da providência divina também, daqui a gente aprende que o Rebbe falou para ele, se você tem uma coisa boa para fazer, não pode deixar para depois. Você viu que você tem que fazer na hora. Ele foi lá e correu e fez, e você deu essa satisfação no último momento do seu avô, né? Então não pode ser uma coisa boa para fazer imediatamente, não é para deixar para depois. Mas aqui também a gente vê toda essa história que tudo é providência divina, não é o acaso, e sim é um chamado. Aí o Yom de hoje, dia 7 de Adar 2. Que Shulchim Barechov, quando a pessoa vai para a rua, Tzarich learer bedivrei Torah b'machshava ou bedibur. Ele precisa pensar em palavras de Torá ou até pronunciá-las. Lifit nayamakom imu mutar alpidin. Também tem que só tomar cuidado se é permitido também falar e pronunciar essas palavras, que às vezes o lugar está sujo na rua, etc. Mas, de acordo com as leis. Be'amirat divrei Torah, né? Ach imitalech veino osek bedivrei Torah. Agora, se a pessoa está andando e não está falando nada de Torá, a própria pedra sobre a qual ele está andando vai falar a pedra vai reclamar para você. Se você está andando e não está pensando em Torá, não está falando Torá, vai falar: com que direito você anda sobre mim? Por que você é melhor do que eu? Com que direito você está andando sobre a pedra, senão para fazer coisa boa e pronunciar e falar palavras de Torá? Eu